Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. Espero que na aula anterior não tenham restado nenhuma dúvida. E agora falaremos sobre os Incas. Então, se nós vimos os Maias e os Aztecas um pouco mais para cima, na região do México principalmente, agora nós falaremos sobre os Incas, que habitaram principalmente essas regiões da América do Sul. Então, na parte principalmente do Peru, um pouco do Chile, Colômbia, a gente vai ver tudo isso. Também a última aula sobre as civilizações. Depois nós falaremos sobre a colonização e os processos de independência. Então, espero que todos tenham uma ótima aula. E seguindo. O Império Inca contava aproximadamente 12 milhões de habitantes, para os quais o grande problema eram os meios de subsistência. Seu aparelhamento material era medíocre, conheciam o cobre, o bronze, mas serviam-se de utensílios de pedra polida. Ignoravam a roda e a abóbada, e careciam de animais de transporte. Possuíam a llama, mas o animal só pode carregar cerca de 30 kg e percorre de 30 a 40 km por dia. Então, pessoal, diferentemente dos outros povos, os astecas e os maias, o povo inca ele era um pouco atrasado nessa concepção vamos colocar inteligência, né? Não que eles não eram inteligentes, mas eles usavam os seus meios de ferramentas de uma forma ainda subdesenvolvida. Eles não tinham o mesmo aparelhamento que os maias e os astecas possuíam. Embora eles se organizavam bem em sociedade, a gente vai ver isso mais para frente. Eles haviam atingido o estágio da astrobiologia também, né? Então, outro destaque, porque embora eles não fossem inteligentes para esse desenvolvimento do material que eles possuíam, eles eram inteligentes em outros aspectos, né? E mais eles conheciam a escrita, então mesmo eles sendo muito inteligentes para fazer essa leitura do céu noturno também, eles não anotavam isso, né? Eles não escreviam sobre isso, eles não tinham nenhuma forma de representação sobre a sua cultura, enfim. Eles exprimiam-se por meio do quipu, que eram cordõezinhos de diferentes cores, suspensos em franja a um cordão com diversos nós, que serviam para calendários, de livros de contabilidade e para a transmissão de ideias. Então, esse quipu, pessoal, eu trouxe até uma imagem para que a gente possa ver mais ou menos como é que ele funciona. A civilização Inca ocupou os territórios onde hoje se localizam Peru, Chile, Bolívia e Equador, mas estima-se que seu território fosse ainda mais amplo, pois o Império Inca foi o maior de todos o trava-língua aí. O Império Inca foi o maior de todos os estabelecidos no Novo Mundo. Estendia-se desde o que hoje é a Colômbia até a área em torno de Santiago do Chile, somando mais de 4.000 quilômetros, e da costa até o lado oriental do divisor de águas andino, onde hoje é o Planalto Boliviano. Então, para vocês verem como era extensa, né? Como seu território era muito amplo, né? E por ser muito amplo, né, o Império Inca ele foi considerado o maior de todos os estabelecidos, né? Até aí, então é tranquilo, vamos continuar. Seus limites eles eram parcialmente fixados pela natureza e nunca se sentiram à vontade em densas florestas, e também pela oposição das tribos recalcitrantes, como os araucanos. Esses últimos opuseram sempre uma forte resistência ao domínio espanhol, e só cederam diante das armas de repetição do século XIX. Então, o que seria recalcitrantes, então, pessoal? Seriam a capacidade de resistir com teimosia, obstinado, com serem teimosos. Então, as tribos recalcitrantes eram isso, as tribos que resistiam com muito afinco, né? Que resistiam bravamente. O Império Inca trata-se de um império construído tendo por base os astecas, que sob o comando de Izcotl, 1427-1440, que foi o período que ele governou, né? Logrou conquistar cidades vizinhas, ocupando um espaço que, meio século depois, se estendia de uma costa a outra do continente americano. Embora tenha iniciado sua expansão apenas no século XV, foram beneficiados por sua ampla herança cultural. Desse modo, quando falamos de cultura inca, levamos em consideração o fato de que a cultura dos povos pré-incaicos antepassados foi absorvida e transformada.
Então aí nós vemos mais uma cultura de um povo que foi absorvida, né, que teve seu contato com outros povos e foi modificada. A civilização Inca ela é proveniente de tribos de caçadores que atravessaram o Estreito de Bering, que é aquilo que a gente já falou lá atrás também. Então todos os povos que a gente comenta, eles vieram por ali e lá de cima, né, da América do Norte, eles foram descendo, se estabeleceram na América Central e também se estabeleceram na América do Sul. É claro que existem os povos também, que são os povos nativos, né, da América do Norte, dos Estados Unidos, do Canadá, mas como nós não vamos falar sobre eles, né, também não vem ao caso aqui. Mas só para deixar claro que existiam os povos lá também, não chegaram lá naquelas terras e não encontraram ninguém. Só que nós estamos falando dos povos que desceram, né, um pouquinho no mapa. Então, a civilização Inca ela é proveniente de tribos de caçadores, né? E é muito provável que esses povos sejam originários da Amazônia e tenham chegado às terras do Peru no século XIII. Então, olha aí, aparecendo um pouco, né? Para deixar bem claro, a Amazônia ela não é só no Brasil, né? A Amazônia ela pega vários países, mas pode ser que exista uma parte meio abrasileirada aí, né? De origem desses povos. Em coligação com diversas etnias indígenas e a conquista de territórios, através de diversas guerras travadas entre esses povos, o Império Inca abrangia cerca de 15 milhões de pessoas, quando os espanhóis chegaram à região andina. Então, para vocês verem como, não apenas em extensão, era muito numeroso, né? Eles possuíam muita gente, né, sendo comandada por esse império. E agora vamos falar sobre a região andina, né? O que seria a região andina, né? Que são os povos andinos, que a gente comentou que falaria lá no começo da primeira aula. Então, a região andina são os países da América cortados pela Cordilheira dos Andes. E quais são esses países, né, cortados pela Cordilheira dos Andes? Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Então, quando nós falamos de região andina, quando nós falamos de povos andinos, é sempre isso. Andinos por quê? Porque vem de Andes, da Cordilheira dos Andes. E os países, só para deixar mais uma vez claro aqui para quem tiver interesse em anotar, né, para fixar o conteúdo. Então, esses países são Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Vamos seguindo então. À época da conquista, o mundo andino, governado pelos Incas, estendia-se do atual Equador ao deserto do Chile, do Pacífico à parte ocidental da bacia amazônica. Até hoje, as fronteiras do estado desta vasta parte do mundo são objetos de conflito e contestação. Pode-se dizer que a zona de influência dos Incas devia ser próxima dos 3 milhões de quilômetros quadrados, com uma extensão de norte a sul de mais de 4.000 quilômetros, e de várias centenas de leste a oeste. Então, a expansão territorial desse povo ela era muito grande e muito abrangente. Quanto à vida social e atividades econômicas, vivendo em aldeias habitadas por um conjunto de famílias, os Incas praticavam atividade pastoril. Havia também uma divisão do trabalho realizado no cotidiano. As mulheres cuidavam da manutenção das habitações e os homens cuidavam da agricultura. Sendo as pastagens áreas coletivas, era de responsabilidade das crianças e jovens o cuidado com os rebanhos. Cada aldeia era habitada por famílias unidas por laços de parentesco ou aliança. Então, quando a gente fala sobre essas famílias unidas, nós falamos Ailu, que a gente vai continuar usando esse termo mais para frente dentro dessa aula ainda. Muito interessante a gente considerar aqui é que os Incas eles possuíam essa habilidade de cuidar de rebanhos, que a gente viu que os maias não faziam, nem os astecas, né? Eles não seguiam essa cultura de cuidar de rebanhos, eles não seguiam essa questão da pecuária. Já os Incas eles tinham esse cuidado. Então, esse grupo aí dos Ailu que a gente está falando, né, é localizado e tem tendência monogâmica. Ele não era, no entanto, nenhum clã, nenhuma linhagem. No interior do Ailu, a filiação se traçava entre linha masculina direta para os homens e linha feminina direta para as mulheres. Ou seja, o que significa dizer isso? Que todos os filhos homens eles descendiam do pai e as filhas mulheres descendiam da mãe.
Esse sistema de descendência estava particularmente difundido nos Andes centrais e meridionais. Mas lembra meridionais que a gente já falou, né? Ok. Enquanto as pastagens serviam ao uso comum, as terras de cultura eram entregues, loteadas a título de usufruto às famílias. A extinção da célula familiar implicava a reintegração do lote ao fundo comum. Ou seja, essas famílias elas ganhavam as terras, né? E elas cuidavam dessas terras em troca do cuidado que eles tinham também com a agricultura. Quando uma família se extinguia, então aquele pedaço de terra que eles cuidavam, ele era devolvido, né, o governo tomava ele de volta e ele era reintegrado depois para uma nova família. Um aspecto interessante da vida rural era o auxílio mútuo entre as famílias, respectivamente na época de semear e de colher. Essa solidariedade era imposta, sobretudo, pelas difíceis condições do meio ambiente em que viviam as populações andinas. Então havia um coleguismo, havia uma coletividade do trabalho na roça, né? Vamos chamar de roça, mas do trabalho da agricultura, né? Essas famílias elas trabalhavam unidas, que é muito interessante você ver essa ligação que eles possuíam, mesmo não sendo parte, né, do mesmo grupo do Ailu, vamos colocar assim. Essas famílias todas elas se ajudavam mutuamente entre si. Essa era a organização de base da sociedade inca, e as aldeias menores acabavam por estabelecer dependência em relação às maiores. Além disso, as comunidades deveriam colocar à disposição da chefia, de forma permanente, certos contingentes de trabalhadores, que deveriam cuidar do seu rebanho, fiar seus tecidos, etc. Então, a sociedade organizada, né, nas aldeias menores, elas tinham uma dependência com as aldeias maiores, né? Porque as menores elas não conseguiam a subsistência necessária para se manter. Então, sempre havia uma questão de filiação aí. Então, a disposição da chefia, então essas comunidades, todas as comunidades, elas disponibilizavam para as pessoas do alto cargo, né, de forma permanente, alguns trabalhadores. Então, todas as famílias elas enviavam um certo número de pessoas daquela própria família para cuidar de rebanho, para fiar os tecidos. Então, existia uma parte de trabalhadores do governo também. O Império Inca ele era dividido administrativamente em 4 regiões, cada uma delas dividida em grandes unidades de 100 mil famílias, as quais se subdividiam em outras unidades menores, de 10 mil, 1.000, 100 e 10 famílias. Cada unidade era dirigida por um alto funcionário, de quem dependiam os demais funcionários responsáveis pelas unidades menores. Então, havia essa divisão das famílias em unidades, né? Aí tinha as pequenas unidades os funcionários responsáveis, esses funcionários prestavam contas aos funcionários, né, de alto escalão ali, e por sua vez esses outros funcionários prestavam contas diretas ao império. Os primeiros chefes incas tinham o título de Sinchi. No século XIV, sucessivos Sinchi empreenderam numerosas incursões contra as regiões vizinhas, não só reforçando a confederação existente na região de Cusco, mas, de modo especial, estabelecendo nesta mesma confederação uma supremacia dos incas, a tal ponto que o Sinchi Inca Roca conseguiu apoderar-se do controle total, sujeitando os antigos aliados e integrando-os num único estado. Inca Roca é considerado o primeiro soberano inca que merece plenamente esta denominação. Então, para vocês verem aí que existiam vários Sinti, né, que eram os chefões, né, do Império Inca, e o Inca Roca ele foi o primeiro a conseguir unificar as regiões vizinhas e o seu próprio poder, criando uma super civilização. E por isso que ele é considerado, né, um soberano, porque ele conseguiu unir todo mundo e fazer aquilo funcionar. Aí quanto à história dos chefes, né, atribuída a Manco Capac, aí vocês podem ver que existe uma pequena diferença na escrita, mas é a mesma pronúncia, Manco Capac para os dois. A fundação do seu império, ou seja, com o início da civilização inca. O nome Manco Capac pode ser, na verdade, referência a toda uma dinastia, não só a uma pessoa. Então, Manco Capac seria talvez não apenas um imperador inca, mas uma dinastia de imperadores que governaram, né, o começo desse império. Vamos seguir.
Percebemos então que existia na organização social dos Incas aquilo que chamamos de estratificação social. Então, recuperando também aquele exemplo que eu dei do extrato social que os maias possuíam, a estratificação social é o quê? A sociedade ela era dividida de acordo com as funções e os poderes de cada cidadão dentro daquela organização. Existiam classes sociais hierarquicamente organizadas, entre as quais os poderes político, militar e religioso estavam concentrados nas mãos do Inca, o imperador. Então, o Inca ele era um chefe militar, religioso e político, né? Então, ele possuía os três poderes em um só. O imperador Inca ele detinha o poder exclusivamente por seus méritos, independentemente da família a quem pertencesse. Então, aqui nós vemos mais uma vez, né, que os Incas eles possuíam essa questão de quem governa é o mais capacitado, e não uma linhagem hereditária. A escolha era feita pela sua capacidade. Ao contrário dos curacas, que a gente já vai falar, os chefes das tribos recebiam sua função por hereditariedade, que garantia às suas famílias a legitimidade de poder, mesmo que apenas nas suas chefias. Então, o que é um curaca? Os curacas eram os chefes dos Ailus, os fundadores dos grupos familiares, certo? Então, esses curacas eles eram os chefes nomeados. Agora, os chefes das tribos eles recebiam a função por hereditariedade. Então, se por um lado nós tínhamos o imperador sendo eleito como o mais capacitado, os curacas sendo eleitos como os mais capacitados, os chefes das tribos eles recebiam essa função de pai para filho. E isso garantia às famílias a legitimidade de poder, mesmo que fosse ali apenas para aquela sua chefia. Ainda assim, eles eram poderosos, entre aspas, né? Eles eram donos, mandantes de alguma coisa. Quando comparamos os impérios Inca e Azteca, no que concerne à sua organização social, podemos afirmar que os aztecas eram social e politicamente mais organizados. No entanto, tem-se certeza que o Ailu era o elemento central de toda a organização social Inca. No que diz respeito ao plano político, as relações que uniam o imperador e sua divindade, o Sol, às chefias, eram as mesmas que uniam as chefias às suas divindades. Ok? Vamos seguindo então. Na religião, acreditava-se que os chefes incas eram descendentes do deus Sol, que era conhecido como o Criador do mundo. Os incas eram conhecidos por Filhos do Sol, divindade que sempre fascinou os habitantes dessa região desde os tempos mais remotos, já que era um elemento glorioso de luz que invadia o seu espaço durante grande parte do dia. Além disso, cada aldeia, os Ailus, podiam ter um Huaca, ou seja, uma força misteriosa que influenciava diretamente o destino da aldeia. Os Incas também cultuavam outros deuses, como o Viraocha, que era o pai do Sol, e a Lua. E ele era responsável pelo destino de todos os homens. E a Lua, o deus do arco-íris e do trovão, entre outros. Esse povo costumava invocar os deuses pedindo que fizessem germinar e crescer plantas, assim como pediam pela chuva em tempos de seca. Aqui faltou um pedacinho também, ó. Caiu o pedir é pediam, tá? Pediam pela chuva em tempos de seca. A fome e a seca eram atribuídas às forças do mal. Daí vem o culto aos deuses para superar as dificuldades enfrentadas. Aqui, pessoal, também tem voltando um pouquinho aqui, não é Viraocha não, é Viracocha. É o pai do Sol e da Lua, tá? E faltou um C também, acabei reparando aqui na hora de pronunciar, eu até pronunciei errado, mas é o Viracocha, o deus aqui, pai do Sol e da Lua. Acho que nos próximos slides eu acabei acertando o nome aí. Coisa que a gente realmente não percebe na hora que está montando, percebe só na hora que vai estar lendo aqui para a apresentação. Então, boa parte da literatura a respeito da religião praticada pela civilização Inca faz alusão aos sacrifícios, tanto animais como humanos. Os sacrifícios humanos ocorriam especificamente em ocasiões como a ascensão de um novo soberano ao trono e em épocas de catástrofes, epidemias e fome. Então, era comum haver os sacrifícios humanos para essa civilização. Né? Geralmente eles escolhiam o sacrifício de crianças, porque eles consideravam que os deuses aceitavam melhor as crianças do que você enviar
alguém já adulto, para saciar, né, essas situações críticas, né, como as epidemias, a fome. E também, né, haviam sacrifícios humanos para nomear um novo soberano. Cronistas espanhóis, como os padres Cristóvão de Molina e Bernabé Cobo, nos dão notícias desses sacrifícios. As vítimas eram escolhidas principalmente entre crianças, como tinha dito a vocês aqui. Então aqui é um trechinho de uma carta que eles escreveram, né, contando sobre essa situação. Então, segundo Cobo, os meninos sacrificados contavam menos de 10 anos, mas a idade das meninas podia elevar-se a 15 ou 16 anos. Eram escolhidos os mais belos dentre eles. Alimentavam-nos bem, embriagavam-nos com xixa ou anestesiavam-nos, fazendo com que absorvessem doses maciças de coca. Depois faziam-nos dar 2 ou 3 voltas em torno do ídolo, como as lhamas, e estrangulavam-nos. Então agora vamos falar sobre chincha e ídolo, depois a gente comenta sobre essa questão toda do sacrifício. O que é xixa? A xixa ela era uma bebida fermentada à base de milho, produzida pelos povos andinos, né? Então xixa seria como se fosse um vinho ou uma cerveja, não sei ao certo. Acho que seria mais próxima do vinho, né? E o que seria o ídolo? O ídolo é uma imagem que representa uma divindade. E aí você adora essa imagem como se fosse a própria divindade. É para vocês verem um pouco como era estranho, né, para nós, como é estranho para nós observar esse tipo de cultura, né? Então você pegava as crianças, né, alimentavam, você depois embriagava ela ou as deixavam zureta, né? E aí você as estrangulava para que elas talvez não sentissem dor ou não percebessem pelo processo que estavam passando. É um choque, né? Para nós é incabível, mas naquela época era não só muito comum, como também muito aceitado. A população ela parava para assistir e aplaudia. Né? Era considerado um privilégio você ter o seu filho eleito como sacrifício para os deuses. Era maravilhoso isso. Embora fosse muito estranho, né? Para nós é muito estranho. Para eles era algo de um procedimento até que comum. Não que acontecesse todo dia, mas quando acontecia, para eles era algo comum, algo que tinha que acabar acontecendo. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do que é um ídolo. Esse é o ídolo de Pachacamac. Então, os pesquisadores descobriram que o ídolo de Pachacamac, cuja destruição foi ordenada pelo conquistador Hernando Pizarro em 1533, é o artefato original. Com 2,34 m de altura, a imagem é ainda mais antiga do que se pensava, que ela data de 760 a 876 d.C., pertencente ao povo Wari. Essa é uma das raríssimas peças que não foram destruídas pelos colonizadores. Pachacamac é o deus inca dos terremotos e criador da terra. Então, pessoal, aqui tem um link para vocês, porque essa história ela é muito maior. Eu trouxe aqui um pedacinho, de resumo, para explicar para vocês sobre essa imagem que eu escolhi. Quem quiser, pega esse link aqui, acessa, lê sobre, é muito interessante. E essa imagem aqui, ela é uma imagem que ela é original, porque algumas réplicas, algumas reconstruções foram feitas e acreditava-se que essa fosse uma reconstrução, mas não. Os estudos foram feitos e comprovaram que essa é sim uma imagem original construída pelo povo Inca para adorar um deus. E essa seria a imagem então do deus Pachacamac. Vamos seguindo para mais um próximo slide. O culto ao deus Sol foi imposto a todo o império. As tribos possuíam templos em homenagem a essa divindade, mas o templo principal ficava localizado em Cusco, que foi construído com pedras encaixadas de forma fascinante. A construção tinha uma circunferência de mais de 360 metros. Dentro do templo havia uma grande imagem do Sol. Em algumas partes do templo havia incrustações douradas, representando espigas de milho, lhamas e punhados de terra. Existiam vários templos em que se desenrolavam as cerimônias, principalmente cerimônias religiosas, né?
e que se dispunham de grandes riquezas, como por exemplo se verificava em Tomebamba, Vilcas e Huanca, são algumas cidades. Nas margens do lago Titicaca elevavam-se templos de Tiahuanaco e Copacabana, ambos muito frequentados por peregrinos. O primeiro, construído no local da antiga capital Aymará, simbolizava antigas tradições dessa região. O segundo, levantado pelos Incas, seria mais tarde, na época da conquista, substituído por uma igreja que abrigava uma virgem famosa por seus milagres. Então nós temos aí a construção histórica de alguns templos religiosos, né? E a apropriação depois desses templos construídos para a implantação da religião católica, né? Com a dominação dos espanhóis que vieram aqui. Vamos seguir para mais um slide. Então, de todos os templos construídos, o mais famoso é o já mencionado Templo do Sol, de Cusco, o local mais sagrado do Império Inca. Esse templo é conhecido como Coricancha, por causa da sua riqueza em ouro. Originalmente, ele não era um templo do Sol, como se diz geralmente, pois Viracocha, aqui está escrito certo, viu pessoal? Beleza, ponto. Ocupava o principal lugar, e o Sol compartilhava os restantes com a Lua, o Trovão, as estrelas e outros. Então, vamos lá. Quem que era esse tal Viracocha, pessoal? Viracocha era o deus criador, com características de deus cultural, qualificado como velho homem dos céus, senhor e mestre do mundo, o criador de tudo e possuidor de todas as coisas. Ok? Vamos seguindo então. A civilização Inca é também conhecida por sua arquitetura. Diversos templos e palácios foram construídos a partir de pedras talhadas, que se encaixavam perfeitamente umas às outras. Então, essa questão da arquitetura inca é muito formidável, porque era de uma exatidão, de uma qualidade bastante considerável. Para um povo que possuía poucos elementos, né, um povo que era subdesenvolvido em suas tecnologias, em seus objetos, suas capacidades, né, para eles construírem templos, né, e com a exatidão e a qualidade que eles construíram, chega a ser um pouco surpreendente também. Então, muitas dessas construções, ou parte delas, resistiram até hoje, em Machu Picchu e Cusco. Tanto que se vocês procurarem algumas imagens no Google, vocês vão encontrar até em roteiros de viagem que passam comercial na televisão, vocês acabam vendo que essas grandiosas construções, né, arquitetônicas do Império Inca, elas estão lá e elas ainda chamam a atenção para serem visitadas. Além dos templos, os incas construíram cidades, que eram consideradas os centros administrativos e militares. Porém, mesmo com a existência dessas localidades, a maior parte da população permanecia morando nas aldeias, nas áreas rurais. Então, haviam os templos, a construção dos templos, mas o povo, na sua grande maioria, né, já que compunha uma grande parcela da população, né, dessa civilização, eles viviam na beira, né, dessas áreas rurais, porque era ali onde eles trabalhavam, era dali que saía o sustento, né, e a sobrevivência de toda essa sociedade. Seguindo para mais um slide. Cusco não foi construída do dia para a noite. Claro, isso é evidente, óbvio, né? Nenhum lugar do mundo seria capaz de ser construído do dia para a noite, né? Então, séculos foram gastos para erguer sólidos templos e palácios. Quando a gente fala sobre a construção dos templos, dos palácios, que é admirável pela sua exatidão, pela sua capacidade de ser escrito, a gente tem que considerar também o quê? Que esses povos eles foram construindo tudo isso através dos séculos. Então, não era uma obra que quem começou terminava. O mais surpreendente é isso, ela se manteve com exatidão, ela se manteve com excelência, mesmo passando pela mão de várias pessoas ao longo de todos esses anos. Vamos seguindo aqui, ó. Contudo, mesmo nesse lugar protegido, os incas não se sentiam seguros e construíram a cidadela de Sacsayhuamán, no alto de um morro que desce rapidamente para os arredores de Cusco. Era para ser usada
em caso de serem sitiados. Aqui, os construtores colocaram blocos enormes de pedra numa linha tríplice de parede zigue-zague, cortando e assentando os blocos com tanta perfeição que não seria possível inserir uma faca entre um e outro. Dentro dessa fortaleza, construíam salas, escadarias, fontes e reservatórios de água, que eram enchidos por meio de bombas-sifão. Então, existia todo um projeto elaborado para caso eles fossem invadidos, eles tinham como se proteger. Cusco mostra que foi construída por uma raça de engenheiros peritos. Então, tocamos mais uma vez naquela tecla de, mesmo os incas não sendo tão desenvolvidos assim para a área de utensílios, para a área de objetos, eles eram engenheiros muito bons, eles construíam com perfeição, eles eram extremamente peritos naquilo que eles construíam. No que diz respeito à cultura, história e tradição, muito dos incas se perdeu no tempo através da conquista de seu território pelos espanhóis. Isso se deve ao fato de que os incas não desenvolveram a escrita, e toda a sua literatura, então mitos, lendas, poemas e crônicas, enfim, entre outras coisas também, eles foram preservados pela tradição oral. Isso se deu porque a literatura inca tinha um cunho religioso, e justamente por isso foi banida pelos espanhóis, que eram católicos, estavam encarregados de espalhar pelo Novo Mundo a sua fé e destruir as manifestações religiosas pagãs. Então, tudo que fosse de outra religião era considerado pagão, era considerado errado, e o único meio era você destruir os vestígios de outra religião, porque apenas uma religião podia ser aceita, que era o catolicismo. Não fosse desse jeito, você seria condenado por estar cometendo uma injúria à religiosidade, você cometendo uma injúria, uma blasfêmia contra Deus. Vamos seguindo aqui. Embora não fosse registrado, dada a ausência da escrita em sua cultura, afirma-se que os incas mantinham um calendário que combinava aspectos solares e lunares, sendo que o cálculo para esse calendário era realizado pelo sistema decimal. Para tanto, os incas desenvolveram o quipu, uma espécie de ábaco de cordinhas e nós que servia para a contagem decimal. Então a gente volta a falar aqui sobre o quipu, né? O quipu ele era constituído por um cordão com alguns centímetros a mais de 1 metro de comprimento mais ou menos, e que se segurava em posição horizontal. Então eles amarravam como se fosse um varalzinho assim de 1 metro mais ou menos, e desse cordão eles pendiam diversos cordãozinhos com nós, de torções e cores variadas, para eles poderem se organizar. Então você estendia um varal, e aí nesse varal você pendurava um monte de cordãozinho junto, e cada cordãozinho tinha uma cor diferente e um número de nós diferentes. Cada cordãozinho assim singularizado correspondia a objetos da mesma natureza, enquanto os nós que comportavam exprimiam o valor numérico desses objetos. Um nó simples era o algarismo 1. Nós cada vez mais grossos representavam 2 ao 9. O conceito do zero estava subentendido, então se não tivesse nó nenhum, era zero. E aí o número de nós que havia ia do 1 ao 9. De acordo com a posição dos nós na parte inferior, mediana ou superior do cordãozinho, o algarismo que eles representavam equivalia a unidades, dezenas, centenas ou milhares. Ordem dos múltiplos a que se limitavam geralmente os números indicados sobre o quipu. Ok? Acho que nessa parte é mais fácil agora a gente visualizar o que é o quipu do que a gente continuar conversando sobre ele, né? Aqui tem uma representação do quipu, que é essa que eu tirei do meu livro, para ver se a gente consegue entender um pouquinho como é que funciona. Aqui a gente tem a representação, essa cordinha de cima horizontal é aquela corda transpassada. Aqui nós temos as cordinhas vindo da esquerda para a direita, representando os números da contagem, né? Desculpa. E aí, vamos contando aqui, ó, por exemplo, nessa primeira cordinha aqui, da esquerda, aqui. O 2 aqui vocês veem 2 nós, 3 tem 3 nós, o 5, 5 nós, aqui 1 nó, 4 nós, 9 nós, aí o 0 não tem nó nenhum, aqui 6 nós, 8 nós. E dessa maneira eles faziam a conta.
Ok? É claro que está em preto e branco também, mas aí para eles se diferenciarem, eles faziam cada cordãozinho desse, ele ia ter uma cor distinta, até mesmo para que eles não se perdessem na hora de se estabelecer. Vamos seguindo aqui para o próximo. Os incas desenvolveram a metalurgia, a escultura e a tecelagem. Eram exímios tecelões, inclusive. Então, além de eles serem peritos em arquitetura, eles também eram muito bons na tecelagem. Para a confecção dos tecidos, eles usavam lã, que era fornecida por animais, vicunhas, lamas e alpacas, eram os animais mais tradicionais ali daquela região, que davam origem a fazendas conhecidas pelas cores vivas e estampas. Na metalurgia, fabricavam objetos de ouro e prata, quase todos de sentido religioso. A louça inca era confeccionada manualmente, de barro, e depois de prontas eram cozidas em fornos e posteriormente pintadas com motivos geométricos. Então eles tinham essa questão de geometria também implicada na sua cultura. Em matéria artística, podemos afirmar que os incas souberam aproveitar a herança das civilizações que os precederam. Recolheram a herança de um longo passado, no decurso do qual as técnicas que eles deviam poderosamente desenvolver haviam sido inventadas, experimentadas e às vezes levadas à sua mais perfeita expressão. Sua originalidade procede antes dos empréstimos seletivos que fizeram e da maneira como os empregaram e os ajustaram, do que daquilo que eles acrescentaram a essa herança. Então o que acontece? Tudo aquilo que eles construíram, eles receberam muito da herança dos outros povos que estavam ali, que depois cederam espaço a eles, né? Por meio das suas conquistas também, né? Então, a originalidade desses povos, né? Ela vem junto, né? Com aquilo que eles emprestaram da cultura, que eles incorporaram, que eles adotaram, né? Com aquilo que eles empregaram e ajustaram no meio do seu próprio ambiente cultural. Então, eles fizeram essa junção daquilo que já existia, né, com aquilo que eles incorporavam dentro da sua própria cultura. Fizeram as adaptações necessárias e criaram o seu modelo distinto de criação, de, enfim, de tecelagem, de criação artística, de religião também, toda essa questão que a gente está falando aqui sobre eles. Agora, pessoal, antes de finalizar mais um tópico, hoje está indo um pouco rápido, né? Falaremos um pouco sobre a expansão territorial inca e a sua rede de estradas. Seus antepassados já haviam deixado claro suas contribuições para a construção do complexo sistema viário. Então, um povo que possuía essa grande extensão territorial era algo que ele precisava de uma grande capacidade para se locomover dentro dessa extensão. E pelo que a gente pode ver aqui, os antepassados dos incas, eles já deixaram um caminho aberto para que ele pudesse ser explorado e conduzido, né, para que essa civilização toda ela pudesse estar em todos os lugares, né, dentro do seu território. As estradas causaram admiração aos cronistas espanhóis, conforme se percebe, por exemplo, em Gutiérrez de Santa Clara, que as julga superior às famosas vias militares romanas. Então, olha um detalhe interessante que a gente pode citar aqui. A qualidade das estradas que os povos antepassados aos incas construíram e que os incas mantiveram, ela era tão grande que foram consideradas melhores do que as vias romanas. Por isso que é importante a gente sempre deixar claro, não existe só um modelo eurocentrista de se analisar as situações. A gente tem esse costume de falar, não, porque o que veio da Europa é melhor, porque o que veio da Europa era mais tecnológico, porque o que veio da Europa era desse jeito e não sei o que tem, tal, porque lá funcionava assim. Não, não é desse jeito. Existe aqui muita coisa que aconteceu e que acontece ainda, mas nesse caso o que aconteceu, que é um exemplo claro, né? Guardadas as proporções, né? Os povos europeus vindos aqui, eles estão falando sobre as vias militares romanas de antigamente para o tempo deles, mas que para os povos aqui era algo atual. Se você comparasse no mesmo momento, né? Se você pudesse fazer uma jogada histórica para comparar essas duas civilizações no mesmo momento de período histórico,
Então você poderia falar, não, os incas foram melhores. Como os incas estavam um pouco à frente desse tempo do que viviam os romanos, então você não pode querer fazer uma comparação, porque isso seria um erro de analisação, de uma análise histórica. Seria um anacronismo, né? Você querer encaixar uma situação fora do contexto histórico que ela pode ser inserida. Seguindo então. Cieza de León chega a afirmar que o rei da Espanha, apesar de seu poder, não conseguiria construir um outro caminho real semelhante ao que ia de Quito a Cusco, ou ao que ligava Cusco ao Chile. A extensão total da rede viária do Império Inca foi calculada em cerca de 16.000 quilômetros, olha isso que impressionante, e abrangia dois troncos principais, um ao longo do litoral, que ia de Tumbes até Arequipa, onde se prolongava em direção ao Chile, e o outro, paralelo ao primeiro, que unia Quito, no Equador, a Tucumã, na Argentina. Cajamarca, Jauja, Vilcabamba e Cusco. O altiplano e o litoral estavam ligados por diversas vias transversais aos dois troncos principais. Agora, o outro destaque que a gente faz aqui é que nesse comentário aqui, que nem o rei da Espanha conseguiria construir uma estrada tão boa assim, né, que ligasse o seu reino. Porque isso foi um trabalho de muitos séculos, foi um trabalho árduo, foi um trabalho difícil que os incas realizaram, mas realizaram e construíram com perfeição. E os povos espanhóis, a hora que chegaram aqui, ficaram maravilhados, admirados com a tamanha qualidade daquilo que havia sido produzido, né, nessa região. Agora a gente começa a falar sobre o fim da civilização inca, chegando já no final, então, da aula. O Império Inca ele foi alvo da ambição dos desbravadores espanhóis. O primeiro deles a ter contato com essa civilização foi o náufrago Alejo Garcia, que apareceu pouco antes da morte do imperador Huayna Capac. Porém, ele não foi motivo de preocupação. Não apareceu um primeiro espanhol, né? Mas ele não causava preocupação. Né? Ele surgiu ali, mas vamos dizer assim que os povos incas eles nem ligam, deixa ali o cara, tanto faz, fica ali. Depois da morte do imperador, o Império Inca se encontrava temporariamente dividido entre Huáscar e Atahualpa, que eram filhos do Huayna Capac, e eles lutavam pelo poder. Então aqui a gente já pode observar uma diferença do modelo de governança inca, né? Se antes a gente falava sobre os mais capacitados, aqui a gente já pode perceber que alguns processos se deram e passou a ser algo mais hereditário do que algo mais capacitário, né? Foi nesse momento de enfraquecimento, né? Então essa divisão, né, entre os filhos do então imperador causou um enfraquecimento da sociedade, porque você não sabia quem você apoiava, você não sabia quem você seguia, a sociedade se sente um pouco perdida. E nesse momento de fraqueza, o Francisco Pizarro, né, acompanhado do Diego de Almagro e do padre Hernando de Luque, que estavam no Panamá, né, eles tomaram conhecimento do Império Inca. E ao desembarcar em Tumbes, em 1531, junto com seus soldados, trouxeram morte e a destruição para os povos andinos. Então, esse enfraquecimento do Império Inca, ele foi prejudicial, porque os espanhóis, sabendo disso, eles foram lá e massacraram um povo que não sabia como se organizar, não sabia quem seguir, não sabia para quem prestar contas. E então, até mesmo o exército, né, ele ficava perdido. E claro, também tem a questão de você não conseguir combater com as armas que os espanhóis possuíam. Atahualpa foi quem permitiu a entrada de Pizarro no território inca, pois acreditava se tratar de um enviado do deus Viracocha, assim como confiava na excelência de seu exército, caso necessário fosse. À medida que passavam os dias, foi dado a Atahualpa a missão de converter-se. Contudo, ele se negou a aceitar outro deus que não fosse seu deus Sol. Aqui é um pouco parecido também com a forma como os astecas, né, aceitaram a dominação espanhola, perdão. Né?
Então, o Atahualpa, né, ele permitiu a entrada dos espanhóis, falou, não, acredito que seja um enviado do meu Deus Viracocha, né, o Senhor de todos. E à medida que foi passando os dias, né, os espanhóis falaram, não, agora você vai se converter, agora você tem que fazer isso, senão o caldo vai entornar aqui. Ele falou, não vou me converter, não sei o que tem, meu Deus é esse, vocês ficam de boa aí que eu fico de boa aqui. E não aconteceu isso, né? A gente vai ver que o massacre ele foi bastante intenso, né? Assim como não foi diferente das outras civilizações. Vamos seguindo aqui para mais um. Essa negativa deu aos espanhóis o motivo do qual precisavam. Sendo aquele povo contrário à sua fé, Pizarro ordenou o ataque. Na confusão, Atahualpa foi aprisionado e, como prisioneiro, cometeu 2 erros. Então, Atahualpa ele acabou ficando com a liderança, né, do império. E ali, ao ser aprisionado, né, ele cometeu os 2 erros. Primeiro que, temendo perder o poder e o trono para Huáscar, que era seu irmão, ele mandou assassiná-lo. E, conhecendo a ganância dos espanhóis por ouro, ofereceu como resgate todo o metal precioso que coubesse no aposento que lhe servia de prisão, até a altura de um homem, ou seja, até a altura dele, naquele aposento que ele estava, naquele quarto que ele estava trancado. Todo o ouro que fosse que coubesse lá, os espanhóis levavam como brinde pela morte do irmão dele, pelo assassinato do irmão dele. Os espanhóis aceitaram a oferta, mas decidiram que não iam libertá-lo após o pagamento do resgate. E aí ele foi acusado de assassinato por ter mandado matar o próprio irmão e de relações incestuosas, de idolatria a falsos deuses, e assim fora condenado à morte na fogueira. Foi dado a ele ainda uma última chance de conversão à fé cristã, e caso ele aceitasse se converter, né, e se batizar, a sua morte na fogueira seria trocada pela morte no garrote. A gente vai falar o que é o garrote também. Aceitando a conversão, após ser batizado, Atahualpa foi morto. Então, pessoal, o que é um garrote? Um garrote é um colar de ferro que estrangula a vítima. O garrote era ligado a uma vara ou poste situado atrás da cadeira na qual executava-se a vítima, e que girava a fim de apertar o colar de ferro, provocando o estrangulamento do condenado. Não é uma das mortes mais legais, mas com certeza é melhor do que morrer na fogueira. Os Incas, em memória de Atahualpa, ofereceram resistência. Durante cerca de 40 anos, muitos voltaram-se contra a dominação espanhola. Nesse contexto, a conquista espanhola ocorreu de fato somente no ano de 1572, após a morte do último imperador, Tupac Amaru, líder da última revolta. Comenta-se que os espanhóis só venceram devido ao seu armamento superior, com arcabuzes e canhões, e por possuírem cavalos. Além disso, os espanhóis estavam dispostos a lutar em qualquer que fosse o período do dia, enquanto os incas eles só lutavam até o pôr do sol. Aqui, pessoal, é um arcabuz, que seria um arcabuz. Seria uma arma primitiva de fogo portátil, né? Consistia de um tubo de metal adaptado a uma coroa de madeira, e o soldado ele enchia a arma com pólvora, né, de uma bala redonda através da boca da arma. Para quem assiste muito filme da Disney, né, como Pocahontas, né, esses filmes que passam um pouco mais conta sobre as histórias dos navegantes, são essas armas que a gente vê usando, né? Muito comum a gente vê nos filmes da Disney. Isso seria um arcabuz. A, a, o garrote, né? Esqueci. O garrote eu não achei uma imagem que pudesse representar como era naquela época. Eu vi outras imagens, né? Fui comparando, eu vi outras imagens para não trazer a imagem de um. Porque o modelo também ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Como eu não achei nenhuma imagem, nenhuma pintura ou descrição que fosse conveniente a fazer uma comparação com a da época, eu preferi não trazer aqui a imagem para não confundir vocês, né? Era assim, não, talvez existiam algumas diferenças. Quem tiver curiosidade de saber como é que é mais ou menos, pode dar uma procurada. Eu só não trouxe aqui para não causar essa falsa impressão de que era desse jeito, porque ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos tempos. Já o arcabuz aqui, eu achei que era referente à época, então deu para deixar uma imagem aqui para vocês saberem do que se trata. Agora vamos aqui no último slide dessa aula, vamos finalizar aqui.
que, no entanto, os espanhóis não eram os únicos responsáveis pelo enfraquecimento e quase extinção dessa civilização, pois os incas eles eram mal aparelhados e já possuíam dificuldades de manter a sua sobrevivência, pois ocupavam uma região pobre e sem recursos naturais, onde as chuvas eram irregulares e as terras cultiváveis eram de extensão restrita. Era necessário um esforço contínuo para ampliar as culturas. O que seriam as culturas? As culturas seriam os campos de plantação. Tá? Construir jogos de canais para intensificar a irrigação, adubar a terra com guano. Era uma rigorosa disciplina social. Antes dos Incas, outros povos, como os Aimara, formavam poderosas comunidades agrárias. Além desses, outros fatores internos contribuíam para o declínio da civilização Inca, como as constantes revoltas entre as tribos, que levavam às mortes dos nativos. Aí, pessoal, falei sobre guano aqui, né? Adubar a terra com guano. O que é guano? O guano são fezes de aves e morcegos que, acumuladas, podem ser utilizadas como fertilizantes. Então, eles puxavam essas fezes das aves e dos morcegos, né? E utilizavam isso como fertilizantes. A gente pode olhar aqui que já havia um enfraquecimento não só por questão daquela divisão, né, entre o comando, né, do Império Inca, mas já havia essa dificuldade em você manter a sua sobrevivência. Por quê? A população, ela obviamente crescia, era difícil você manter um controle sobre todo esse povo, e você ter uma plantação em um lugar que não era de fácil acesso, primeiro, que não possuía facilidade em questão de chuva, em questão de solo, né? Era um solo difícil de plantar, era difícil de chover, e quanto mais pessoas possuíam lá, mais difícil era para você alimentar todo mundo. E essas pequenas crises internas, elas vão evoluindo, elas vão acontecendo, e aí elas começam a gerar revoltas, começam a gerar brigas. Aí a civilização ela começa a haver brigas entre as tribos, então uma leva a disputa com a outra, e isso vai acarretando na morte dos nativos, né? E quanto mais pessoas do Império Inca morreram, mais fraco o Império Inca vai se tornando. E eles continuam nessa luta, porque é uma questão de sobrevivência. Eu morro, você morre, mas alguém tem que sobreviver para continuar. Então vamos entrar em batalha, vamos ver quem é que sobe, quem é que fica, e seguimos assim. Agora vamos deixar aqui mais um pontinho de reflexão para vocês, né? Finalizando a aula de hoje. Mais uma coisa que vale a pena vocês ficarem pensando aí, ficarem debatendo entre vocês. Ó, analisando as 3 civilizações que visitamos, podemos dizer que elas estariam fadadas à sua própria extinção, independentemente da invasão dos europeus? Ou será que, se não fossem acessadas, elas teriam passado pelo seu momento de declínio e depois se desenvolvido plenamente? Então pensem nisso. De que maneira? Vamos considerar aqui, nós estudamos 3 civilizações. Nós vimos como os astecas se comportavam, nós vimos como os maias se comportavam, e nós vimos como os incas se comportavam. Se nós ignorássemos toda essa situação do processo de colonização espanhol, será que essas 3 civilizações teriam suportado passar pelas crises que passaram, pelas dificuldades que enfrentaram, e após esse momento de declínio total, elas teriam evoluído, elas teriam superado, elas teriam começado um novo processo, talvez um processo próximo com que até os europeus passaram, né, para um desenvolvimento de uma sociedade mais organizada, com mais, não dá para dizer tecnologia e qualidade de vida, né, tem que ser tudo entre aspas sobre isso, né, mas uma sociedade organizada aos moldes de como já estava a sociedade europeia naquela época. Será que isso aconteceria? Ou será que essa extinção ela continuaria se dando e aí povos surgiriam e a dominação aconteceria? Até sobrar talvez só um povo? Ou não? Varia, não dá para saber. Né? É uma questão que é mais sobre reflexão e a proposta é justamente essa, ficar matutando sobre isso. A gente nunca vai encontrar uma resposta certeira sobre essa possibilidade, mas é interessante a gente pensar, esses processos todos fariam alguma diferença? Será que não? Será que se desse de outra maneira, poderia ser diferente a história?
Isso aí fica um gancho para vocês e vale muito a pena a gente criar essas condições paralelas para a associação aí. Finalizando então, na próxima aula nós começamos a falar sobre a colonização dessas regiões e aí a gente começa a ver um pouco mais sobre os espanhóis, o seu poderio, a forma como eles matavam as pessoas, né? Chegavam aqui e o extermínio era geral. E a gente vai ver agora, a partir da próxima aula, mais sobre isso. Que todos vocês fiquem muito bem, espero que não tenham restado nenhuma dúvida. E quem tiver curiosidade, já, como eu falei lá sobre os Moais da Ilha Pascoal, da Ilha da Páscoa, que quem quiser procurar, fique à vontade para procurar. Também a questão sobre o garrote. E mais alguma dúvida que tiver sido surgida, aqui está mais detalhado, né? Quem tiver alguma outra curiosidade de só observar, ver mais ou menos como é que é, aí o Google está aí à disposição para vocês darem uma observada melhor em alguma imagem, alguma questão que vocês que foi trabalhada, mas que vocês talvez não consigam ter uma visão sobre como era essa situação toda. Até a próxima, pessoal!